Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de eletrotécnica. Eu sou a professora Lívia, a gente já se conhece do ano passado, da disciplina de Laboratório de Circuitos Eletroeletrônicos, e esse ano eu vou estar com vocês na disciplina de Eletrotécnica. E nessa primeira aula eu vou fazer uma breve apresentação do curso, vou falar um pouquinho sobre a divisão do conteúdo e também sobre o processo do EAD, como que a gente vai fazer as avaliações, os encontros síncronos, a nossa plataforma que é o Classroom. Vou falar um pouquinho disso para vocês, ok? Então, nessa primeira aula, eu vou mostrar, então, a divisão do nosso conteúdo. No primeiro módulo, a gente tem esses seguintes temas, que são sistema elétrico de potência, projetos elétricos residenciais. Então, a gente vai gastar quase todo o módulo 1 para aprender a desenvolver um projeto elétrico residencial. E no final desse módulo, a gente vai começar a parte do estudo de sinais sonoidais, das funções trigonométricas e também dos números complexos, que é o que a gente vai precisar para iniciar o próximo módulo. Então, no próximo módulo, a gente entra mais na parte de análise de circuitos em corrente alternada. Então, eu vou falar um pouquinho por que isso é importante, né, qual que é o foco do nosso curso. Então, aqui no primeiro módulo é uma parte um pouco mais prática, a gente vai aprender a fazer projetos de uma instalação, calcular os elementos da instalação, enfim, mais prático. E depois a gente tem um segundo módulo um pouco mais teórico, para a gente aprender métodos de análise de circuitos em corrente alternada, que é novidade para a gente até agora, né? Então, vamos falar sobre esses circuitos e vai aparecer aqui para a gente elementos novos, né? Resistores, a gente já conhece, mas também indutores e capacitores, eles vão aparecer nos nossos circuitos. A gente vai ver como que tudo que a gente fazia para o circuito em corrente contínua, né, a gente vai ter que fazer também para o circuito em corrente alternada. Calcular correntes, tensões, potência, enfim. Então é isso que a gente vai aprender aqui, além do sistema trifásico, que também é uma novidade. A gente vai aprender a entender como que esse sistema funciona e também fazer os cálculos importantes aqui. No módulo 3, a gente já entra na parte de máquinas elétricas, então transformadores, né, que são máquinas, a gente pode considerar como uma máquina estática, não é uma máquina rotativa, e as máquinas rotativas, que são os motores. A gente não vai trabalhar com gerador, mas a gente vai trabalhar com a máquina na função de motor. Então a gente vai ver o motor CC, né, a máquina de corrente contínua, depois também o motor de indução, no modo trifásico e monofásico, e além disso, a máquina síncrona também rapidamente. E, por fim, para finalizar o nosso ano, a gente vai entrar na parte de comandos elétricos, acionamentos de máquinas elétricas, ok? Então, essa é a nossa divisão a princípio. Pode haver alguma mudança pequena, mas a princípio é isso que a gente vai respeitar. Tudo bem? Bom, então aqui eu vou fazer uma pequena apresentação do curso para vocês terem ideia do que é isso tudo que a gente vai falar, né? Essa disciplina é um pouco diferente das outras disciplinas do curso de eletrônica, vocês vão perceber isso. Nessa disciplina, especificamente, a gente sai da ordem de grandeza da eletrônica, digamos assim, né? Na eletrônica a gente trabalha com circuitos em baixa potência, corrente da ordem de miliampere, tensões baixas da ordem de 5, 10, né, volts, 20 volts. Então, até os equipamentos, né, são menores em tamanho mesmo. E aqui na eletrotécnica a gente vai ter uma visão de sistemas de potência, né, digamos assim. Então aqui a gente vai trabalhar com sistemas e equipamentos em corrente alternada. Esse é o nosso foco, tá? Então a gente vai aprender como trabalhar com esse tipo de circuito. Então, quais sistemas? Né? A gente tem no sistema elétrico de potência, que fornece energia para as nossas casas, né, para os consumidores residenciais, industriais, comerciais, a gente tem uma divisão desse sistema elétrico de potência, vou falar um pouquinho mais para frente, que são as partes de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia. Aqui na eletrotécnica, a gente vai passar hoje rapidamente pelo sistema de geração, transmissão e distribuição, mas o nosso foco mesmo é no consumo de energia,
que é onde vocês têm mais chance, né, de trabalhar como técnicos em eletrônica. Então, a gente vai dar foco nos equipamentos que consomem, né, como estudar esses equipamentos, quais são esses equipamentos e como fazer a análise desses circuitos em corrente alternada, ok? Bom, então eu já começo com uma curiosidade, né? Eu particularmente gosto muito dessa parte, é a minha área de trabalho, então é bem interessante, a gente vai ter muitas curiosidades, porque, né, justamente a gente não sai um pouquinho dos circuitos eletrônicos, enfim. Então já começo com essa curiosidade para vocês. Por que o nosso sistema elétrico, né, o sistema, a rede de energia que chega nas nossas casas, os postes, por que a gente tem 3 fases? Vocês sabem que a gente tem 3 fases, né? É o sistema trifásico. E por que esse sistema é em corrente alternada, né? Na verdade, essa é a primeira pergunta. Por que é em corrente alternada e não em corrente contínua? Então, já começo respondendo isso. O sistema em corrente alternada, ele é um sistema mais eficiente em termos de perdas, né? A gente tem perdas menores na transmissão da energia elétrica quando a gente está falando do sistema em corrente alternada. E aí vou falar um pouquinho disso mais para frente, ok? E o sistema é trifásico porque foi estudado, né? Foi visto que a mesma máquina que gera uma fase, ela poderia gerar mais potência, né, através de mais 2 fases. Então, a gente aproveita a mesma máquina, o mesmo gerador. E, além disso, a principal carga elétrica das nossas indústrias, a principal carga elétrica que aparece nos processos em geral, aí, que é o motor, principalmente de indução, ele é uma máquina super utilizada por ser muito robusto. O seu princípio de funcionamento permite que ele seja aplicado em diversos processos e esse princípio depende do sistema ser polifásico, né? No caso trifásico. Poderia ter mais fases, mas aí o sistema já não seria mais eficiente, né? A melhor eficiência que a gente tem é quando o sistema é trifásico, ok? Então, essa é a resposta para essas 2 perguntas. Bom, agora falando por que do sistema ser em corrente alternada. Vocês podem pesquisar, inclusive é muito interessante essa parte da história, né? Que é a guerra, que a gente chama da Guerra das Correntes, que foi uma disputa entre o Nikola Tesla e o Thomas Edison, né, que foram os criadores, digamos assim, desses 2 tipos de sistema. Eles estudaram e propuseram esses 2 mecanismos, e aí a gente vai perceber que o Tesla é o vencedor, né, porque o sistema em corrente alternada, ele permite o uso de equipamentos muito importantes, que são os transformadores de energia. Então, a gente sabe que, principalmente no Brasil, a gente tem um longo caminho desde a geração de energia nas hidrelétricas, nas termoelétricas, até os centros de consumo. O país é um país de dimensões continentais. E então, a gente sabe que nesse caminho existem perdas. Os fios, né, eles têm uma resistência, sim, principalmente quando a gente tem muitos quilômetros de fio, essa resistência vai se acumulando. E aí, nessa resistência, a gente tem perdas de energia, por efeito Joule mesmo, como se tivesse um resistor ali, né? E aí, essas perdas, quanto maior a corrente, então a gente sabe que se a gente pegar a potência num resistor, a gente viu isso lá no ano passado, ela é proporcional ao quadrado da corrente elétrica. Então, quanto maior a corrente, mais perdas, mais potência aquela linha está consumindo. Eu não quero que ela consuma muita potência, né? Não quero perder potência aqui na transmissão. Então, o que é usado, então, e é possível somente no sistema em CA, é o transformador de potência, que é esse equipamento que vocês conhecem, né, o transformador de distribuição, que ele funciona elevando ou abaixando a tensão entre o seu primário e o seu secundário, né, num sistema.
Então, o que acontece no nosso sistema de potência, no nosso sistema elétrico, né, de potência? A máquina elétrica lá da usina, ela gera em uma tensão relativamente baixa. E aí, mesmo por causa dos limites dessa máquina, né, eu não posso ter máquinas funcionando em tensões muito elevadas por causa de questões de isolamento, inclusive. Então, elas não trabalham em tensões tão elevadas quanto as tensões que a gente vai encontrar aqui na transmissão, ok? E então, o que acontece? O gerador, ele gera uma tensão. Então, eu vou colocar aqui o meu gerador como sendo a minha fonte aqui de energia. E aí a gente sabe que essa usina, né, geradora aqui, ela vai gerar tensões da ordem de ali entre 6 a 25, mais ou menos, kilovolts, né, a tensão gerada. Aqui eu estou representando um sistema monofásico, né, mas é só para a gente entender. Na verdade, a gente costuma representar sistemas trifásicos assim, para estudo. Okay? Então, o gerador ele gera tensões da ordem dessa ordem, né, nesse intervalo de 6 a 25 kV. E aí o que acontece? Nas subestações elevadoras, que estão próximas ali aos centros, às usinas de geração, existem esses equipamentos que são os transformadores de potência. E aqui, esses transformadores elevadores elevam a tensão para tensões maiores, que vão ali de 230 até mais ou menos 500 kV. E é nessa tensão, com esses níveis de tensão, que é feita a transmissão de energia no sistema, né, na parte de transmissão do sistema elétrico. Por que isso? Porque a gente vai estudar depois esse equipamento, que é o transformador. O transformador ele tem a capacidade de diminuir a corrente aqui quando a gente aumenta a tensão. Então, o lado que tem menor tensão, ele vai ter menor corrente, né? Então, essa corrente que está entrando aqui, I1, ela vai ser menor do que a corrente I2, porque eu aumentei a potência, eu aumentei a tensão. Então, o que acontece aqui é que, teoricamente, né, no transformador ideal, a gente tem a mesma potência dos dois lados. Então, se eu aumento a tensão, consequentemente, a corrente vai diminuir. E isso é muito bom, porque a gente viu que então essa linha, né, se a gente considerar que essas linhas têm uma resistência, a perda aqui da linha, esse P', né, ele vai ser bem menor, porque eu vou estar diminuindo bastante essa corrente de transmissão, né? E aí eu vou economizar energia. Então é por isso, né, por causa desse mecanismo, é que nós utilizamos o sistema em corrente alternada. O transformador, né, que a gente resume aqui através dessa redução, chamamos de trafo, o trafo ele trabalha somente em corrente alternada. O mecanismo dele aqui é um mecanismo que depende do conceito de indução eletromagnética. E isso acontece quando a gente tem o sistema, né, em corrente alternada. Então, essa é a resposta para aquela primeira pergunta, né? Então, pesquisem sobre a guerra das correntes, que é bem interessante para a gente pesquisar, ok? Bom, e por que estudar, né? Por que o técnico em eletrônica ele precisa saber de eletrotécnica? Então, se vocês entrarem lá no site do Coltec ou em outro site de outra escola técnica, vocês vão ver algumas habilidades que o técnico em eletrônica ele deve ter, né? Então, a gente vê trabalhar com circuitos e equipamentos eletrônicos, projetos de sistemas analógicos e digitais, manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, desenvolvimento de software de automação de processos e desenvolvimento de pesquisa na área de eletrônica voltada para processos industriais. Então, a eletrônica ela está em todo lugar, né? E que faltou na parte de telecomunicações. Então, todo lugar. Então, todos os sistemas, os sistemas industriais, processos industriais, agora eles são automatizados. E como que a gente automatiza um processo? Através de, né, também eletrônica. Então, a eletrônica ela está presente. Então, se você quer automatizar um processo, você tem que saber quem que está
fazendo parte desse processo. E aí a gente vai entender que primeiro, né, os sistemas industriais, eles trabalham em corrente alternada, né, as indústrias, elas são ligadas à rede elétrica diretamente, a gente vai ver, tem indústria que é, inclusive, ligada ali em tensão mais alta, na fase nas linhas de subtransmissão, até nas linhas de transmissão, a gente tem consumidores ali ligados diretamente, e também na parte, no sistema de distribuição, e enfim. Então, eles trabalham em corrente alternada, né? Então, de cara, a gente já vai precisar conhecer como trabalhar em corrente alternada. E a principal carga que vai precisar ser automatizada, né, a carga elétrica que move a indústria, digamos assim, é o motor elétrico de indução trifásico, né? Então, se você quer automatizar um processo, você tem que saber o que você precisa comandar nesse motor, né? Como controlar a tensão, velocidade, torque, eficiência, né? As variáveis, né, que estão ligadas a as variáveis elétricas, que estão ligadas às variáveis dinâmicas. Então, a gente tem que conhecer como que essas máquinas funcionam e como que a gente vai usar a eletrônica para fazer esse controle, tá? Então, é uma área bem interessante, essa área de eletrônica aplicada a controle de processos. Automação, né, de processos também. Então, em todas as indústrias, a gente vai ter motores trabalhando. Então, a gente tem indústria automobilística, né, a gente tem os robôs ali, robôs trabalhando nas prensas, enfim, que tem muita robótica, né, nesse tipo de processo. Temos indústria petroquímica, temos siderúrgicas, mineradoras, indústrias alimentícias. Todos os processos a gente vai encontrar motores elétricos e outros equipamentos trabalhando em corrente alternada. Então, a gente tem que saber um pouquinho sobre esse mundo aí da corrente alternada, ok? Eu coloquei mais alguns exemplos, né? Empresas de tratamento de água, todos os sistemas de refrigeração. Então, eu coloquei aqui alguns motores aplicados em sistemas de refrigeração. Então, a gente tem bombas, enfim, tudo dependendo do motorzinho. E aí, existem áreas mesmo, indústrias, empresas que desenvolvem equipamentos eletrônicos, né, para isso, para controle, para aplicação industrial. Então, a gente tem, por exemplo, controle de partida de motores, a gente tem os soft starters, que são por eletrônica, inversores de frequência, a gente tem empresas focadas em soluções de eficiência energética, como a Siemens, a gente tem empresas que desenvolvem produtos para o sistema elétrico, como a GE, por exemplo, coloquei aqui um exemplo para vocês. Temos aplicações na robótica, né? E temos aplicações residenciais também, a automação residencial também está super em alta. Então, a gente precisa... Então, isso aí é um bom campo de trabalho para vocês também conhecerem, ok? Bom, então, falar um pouquinho do nosso sistema elétrico na próxima aula. Eu vou apresentar, então, as suas etapas, como que o princípio de funcionamento aqui da geração de corrente alternada e do consumo, e aí a gente se encontra na próxima aula, ok? Bom, aproveitando então, antes da gente finalizar essa aula, eu vou apresentar aqui o nosso plano de atividades para o primeiro módulo. Então, a gente tem essa programação, o nosso módulo ele vai ter 5 semanas. A nossa disciplina é uma disciplina com a carga horária elevada, né? No nosso ano a gente tem 133 horas aproximadamente, e no nosso módulo a gente vai ter 43,5 horas, então são 8, quase 9 horas por semana. Então é uma carga pesada, né? Eu fiz essa programação baseada no ano passado, mas ela pode ser alterada também, dependendo do andamento da nossa disciplina. Então, só para resumir aqui, como que o trabalho vai ser feito, a gente vai usar o Classroom, né? Acho que a maioria dos professores vai usar. O Google Classroom já foi criado e a gente vai interagir principalmente a partir dessa plataforma. Eu vou postar todas as segundas-feiras
o material da semana, daquela semana, as videoaulas, elas vão estar no YouTube, né? Vou colocar os links para vocês e vou colocar os materiais de apoio que forem necessários e também as atividades. Então, o Google Class, eu vou postar, né, fazer a postagem da semana e na aba atividades vocês vão encontrar todas as atividades referentes àquela semana, ok? A gente tem também programados os encontros síncronos. Eu pedi para que nós tivéssemos, então, um horário reservado, que é às terças-feiras, de 14 às 15h30. E aí eu coloquei os dias dos nossos encontros aí, ok? Eu coloquei aqui quinzenal, mas como a gente tem 5 semanas, a gente vai ter 3 encontros, ok? Esse encontro vai ser através do Google Meet, vai ser uma aula mesmo, uma reunião para a gente conversar e tirar as dúvidas daquele período, né, que compreender ali entre uma aula síncrona e outra. Ok, pessoal? Bom, eu vou criar também para a gente conseguir ter contato, um grupo no WhatsApp, um grupo da turma, e eu peço que vocês me mandem, quem não quiser mandar pelo Classroom, né, o Classroom ele tem um mecanismo de perguntas, o professor é notificado, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, vocês podem perguntar tanto nas publicações, quanto fazer perguntas privadas também para o professor, eu vou responder. Às vezes eu não respondo no mesmo dia, mas eu vou pedir aí um prazo de no máximo 2 dias, um dia, para conseguir responder todo mundo. Ok? Mas eu vou criar também o grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp é um grupo onde a gente interage assim com mais velocidade, né? Então, se precisarem de alguma coisa mais urgente, eu peço que mandem por lá. E eu não vou atender mensagens no privado, no celular, então, no WhatsApp, né? Então, usem o mecanismo do grupo da turma, ok? Eu não vou responder mensagens individuais no WhatsApp, vou responder mensagens individuais no e-mail e no Classroom também, ok? Então, vou estar à disposição, contem comigo, podem me mandar mensagem, né, sempre que não entenderem, sempre que tiverem algum problema com alguma coisa da disciplina, enfim, algum problema que, né, impeça vocês de estudar com tranquilidade, vocês podem contar comigo, a gente vai conseguir responder e resolver na medida do possível, né, junto com a escola, a gente está à disposição para que tudo dê certo, né? Espero que tudo dê certo. Infelizmente, a gente tem mais um ano em modo de ensino remoto, mas a gente vai conseguir aproveitar bem nosso tempo. O Coltec é uma escola excelente, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, mesmo com a distância, fazer amigos e aprender muito durante esse ano, tá? Então, sejam muito bem recebidos novamente, né? A gente né, tá aqui para fazer o possível para que tudo dê certo. Tudo bem, gente? Então, é isso. Estou à disposição também pelo e-mail. Vou deixar todos os contatos no nosso planejamento também lá no Google Classroom da disciplina. Tudo bem? Um abraço e um ótimo ano para a gente.